Pense dessa forma e elas não vão te largar, nem foste por Era como correr dentro de um sonho onde as pernas pesam toneladas. Você se esforça e quase perde o fôlego, mas nunca alcança o que está tentando segurar. Vive sempre um passo atrás, imaginando que, se parar por um instante, será deixado para trás. É o tipo de medo que não grita, mas aperta o peito em silêncio, como uma mão invisível que nunca solta. E na tentativa de se manter, você sorri mais do que sente, diz sim mais do que quer, molda-se até não saber mais onde termina o outro e começa você. Sêneca dizia que quem é temido pelos outros teme a si mesmo. E no amor, isso se transforma numa prisão invisível. Quem vive com medo de perder, já vive como se tivesse perdido. Há uma força que não se mede pelo quanto você aguenta segurar. Ela se revela quando você é capaz de abrir a mão. Marco Aurélio lembrava que a verdadeira força é manter a dignidade, mesmo quando tudo ao redor tenta roubá-la. E dignidade não é sobre rigidez, é sobre saber que o seu valor não depende da aprovação constante de ninguém. É como uma rocha no meio do mar. As ondas batem, a maré muda, mas a rocha permanece, não por se agarrar ao fundo, mas porque ela é parte dele. Relacionamento, quando guiados pelo medo, são como areia molhada. Quanto mais você aperta, mais ela escorre pelos dedos. No início, parece que apertar é proteger. Depois, você percebe que apertar é sufocar. Há um paradoxo nisso. Quanto mais tentamos manter alguém por perto, mais damos motivos para que essa pessoa queira se afastar. E o pior é que muitas vezes confundimos a sensação de segurar com a certeza de ter. O que quase ninguém diz é que o amor não é uma corda que se puxa para trazer o outro de volta. É mais como um campo aberto. Quanto mais livre, mais convida a permanecer. Ser alguém que não precisa ser segurado para estar inteiro é o que, paradoxalmente, mantém os outros por perto. É como uma árvore de raízes profundas. Ela não corre atrás de ninguém, mas oferece sombra e abrigo a quem decide ficar. Às vezes, é preciso parar para perceber que estar correndo atrás pode ser apenas uma forma de fugir de si mesmo. O silêncio que surge quando você não tenta preencher todos os espaços pode ser assustador, mas é nele que você descobre o que realmente é seu e o que nunca foi, porque nada que precise ser vigiado para permanecer de fato pertence. Epicteto dizia: se não está sob teu controle, não é teu. E no amor, talvez isso signifique que a verdadeira segurança não vem de segurar, mas de saber soltar. O erro invisível de tentar ser indispensável. Existe um tipo de cansaço que não vem do corpo, mas da alma. É o peso de tentar ser tudo para alguém até se perder de si mesmo. Você começa oferecendo um gesto, um cuidado, uma ajuda, e sem perceber, constrói uma rotina onde o seu valor passa a ser medido pelo quanto você é útil. É uma armadilha silenciosa. Você acredita que está fortalecendo a relação, mas na verdade está se transformando numa peça funcional, substituível, esquecendo que antes de qualquer papel existe uma pessoa. É como viver em um palco onde todas as falas são para agradar a plateia e nunca para expressar a própria voz. Quando moldamos nossas atitudes para agradar o tempo todo, deixamos de mostrar quem realmente somos. As bordas da nossa identidade se desgastam e o outro começa a enxergar apenas o molde que criamos, não a essência que carregamos. Há um momento perigoso nisso. Você deixa de ser visto como alguém com quem se constrói uma vida e passa a ser tratado como recurso, uma solução prática para problema. E o amor, que antes era encontro, se transforma em contrato tácito. Enquanto você for útil, permanecerá. O estoicismo nos lembra que aquilo que não depende de nós não pode ser a base da nossa paz. Se o seu lugar ao lado de alguém só existe enquanto você serve a um propósito externo, então a sua permanência está nas mãos do acaso e das necessidades alheias. Sêneca advertia que quem vive para agradar todos termina sem agradar a si mesmo. É como carregar água em peneira. O esforço é imenso, mas o resultado sempre escapa. Pense na relação como uma chama. O calor que ela gera não depende apenas de quem a alimenta com lenha, mas também de quem permanece para sentir o calor. Se você se dedica apenas a alimentar o fogo, esquecendo-se de se aquecer, um dia perceberá que queimou todas as reservas que tinha e ficou sozinho no frio. Ser indispensável pode parecer segurança, mas na verdade é uma prisão dourada, uma prisão onde as grades são feitas do seu próprio esforço. O paradoxo
é que quanto mais tentamos nos tornar essenciais, mais anulamos o espaço para que o outro nos escolha de forma livre. É como segurar um pássaro com medo que ele voe. Você mantém por um momento, mas acaba ferindo suas asas. No final, nem o pássaro permanece, nem você consegue sentir a beleza do voo. Quando a sua presença vale menos que a sua função, há um instante silencioso em que a verdade se revela. Ele não vem com discussões ou rompimentos dramáticos, mas com um vazio que se instala no olhar do outro. É quando você percebe que, aos poucos, deixou de ser visto como pessoa para ser percebido apenas como aquilo que oferece. Sua presença não é mais buscada pelo que é, mas pelo que resolve, pelo que entrega, pelo que supre. É como se o amor tivesse sido trocado por uma moeda de troca invisível. E quando essa moeda perde valor, você também perde espaço. A diferença entre ser amado pelo que se é e ser amado pelo que se oferece é profunda. No primeiro caso, há encontro, reconhecimento, reciprocidade. No segundo, a dependência de funções. E funções não têm alma. Funções podem ser substituídas. Essa constatação é dolorosa, porque desmonta a ideia de que, se eu me dedicar o suficiente, ficarei para sempre. É aí que o coração começa a entender que dedicação sem reciprocidade não é amor, é desgaste. O estoicismo ensina que valor e utilidade não são sinônimos. Ser útil é circunstancial. Ter valor é essencial. Quando confundimos os dois, abrimos mão daquilo que nos mantém de pé. Sêneca diria que quem mede a si mesmo pela utilidade que oferece, vive condenado ao esvaziamento. É como tentar preencher um vaso quebrado. Por mais que despeje água, ela sempre se perde pelas frestas. A verdade é que ninguém pode sustentar um vínculo apenas com esforço unilateral. O amor que permanece não é aquele que se apoia em tarefas cumpridas, mas o que se ancora em presença verdadeira. Pense em uma vela acesa. Ela ilumina porque é vela, não porque alguém a obriga a arder. Quando o vínculo é real, a luz se mantém mesmo quando as mãos que a acenderam se afastam. Existe um tipo de cansaço que não vem da falta de força, mas da falta de sentido. E esse cansaço chega quando percebemos que, sem nossas funções, deixamos de existir no olhar do outro. É um choque silencioso, como um vento frio que entra por uma janela aberta à noite. Você pode até tentar fechá-la, mas sabe que, no fundo, o frio vem de um lugar mais profundo, do reconhecimento de que, para aquela pessoa, você já não é o abrigo, apenas a conveniência. O silêncio como teste não planejado. Há um momento em que a ausência fala mais alto do que qualquer palavra. Não é uma estratégia, não é um jogo, mas um instante em que, por exaustão ou lucidez, você simplesmente para de preencher cada espaço vazio. E então, o silêncio se instala. Ele se torna uma espécie de teste involuntário, revelando o que a presença constante escondia, porque quando você para de correr atrás, começa a perceber quem realmente deseja ficar e quem apenas se mantinha porque era levado pelo seu esforço. O silêncio é como apagar todas as luzes de uma casa e esperar para ver quem sabe o caminho até você sem precisar de guia. Alguns encontram a porta de volta com naturalidade, outros se perdem ou nem tentam retornar. É doloroso descobrir que o vínculo que parecia sólido desmorona quando não é sustentado por suas mãos, mas também é libertador perceber que, no fundo, esse tipo de vínculo nunca foi de fato recíproco. O estoicismo nos ensina a acolher o que o silêncio revela. Marco Aurélio lembrava que as coisas externas não definem a nossa essência. O que importa é como reagimos a ela. Nesse contexto, o silêncio não é punição, é clareza. Ele mostra que a presença genuína não precisa ser implorada e que a lealdade verdadeira não teme os espaços. Há quem confunda ausência com indiferente, mas são coisas distintas. A ausência, quando nasce do respeito aos próprios limites, é um gesto de preservação. É como a terra que descansa antes de florescer novamente. No intervalo entre as palavras, no espaço entre as visitas, no respiro entre os gestos, há uma oportunidade de ver o que resiste sem vigilância. O silêncio, paradoxalmente, fala. Ele diz: quem se importa o bastante para permanecer, quem sabe esperar, quem tem coragem de atravessar o espaço vazio. E, talvez mais importante, diz a você mesmo se está disposto a continuar sustentando que só se mantém de pé
porque você não permite que caia. Às vezes, descobrir que algo não fica de pé sozinho é doloroso, mas é nesse reconhecimento que começa a verdadeira liberdade. Sakyonul, autonomia emocional, a presença que não implora. Há uma força tranquila em permanecer sem mendigar atenção. Uma força que não nasce do orgulho, mas da consciência de que nenhum laço deve ser mantido à custa da própria dignidade. Autonomia emocional não é afastamento, é presença inteira, é estar ao lado sem se curvar ao medo da perda, como uma árvore que permanece no mesmo lugar, firme, mesmo quando o vento tenta dobrar seus galhos. O estoicismo nos lembra de voltar sempre ao que está sob nosso controle. Dignidade, clareza e limites estão nas nossas mãos. Sentimentos alheios? Não. Marco Aurélio escrevia que nossa paz não pode depender de nada externo. E no amor, isso significa que o vínculo deve ser sustentado pelo desejo genuíno de permanecer, não pelo esforço constante de evitar que se vá. Quando a relação se apoia em um equilíbrio assim, cada um fica porque quer, não porque precisa. Há uma serenidade única em observar o que acontece quando não se tenta corrigir silêncios ou gestos frios. Ao invés de correr para fechar cada lacuna, você se permite apenas existir e sentir. É como estar à beira de um lago e ver as ondas se formarem sem mergulhar para tentar controlá-lo. No início, o impulso é agir, preencher, consertar. Mas, com o tempo, você percebe que muitas águas se acalmam sozinhas e outras nunca se acalmarão. E está tudo bem. Essa autonomia não é frieza. Pelo contrário, é o espaço onde o amor pode respirar. Porque o amor que implora se torna dependência. E a dependência cria ansiedade, vigilância, insegurança. Já o amor que nasce da liberdade é leve e duradouro, como o voo de um pássaro que retorna porque quer, não porque é mantido em uma gaiola. Epicteto dizia que a liberdade é o único bem que não pode ser dado, apenas preservado. A autonomia emocional é essa preservação. É o entendimento profundo que você é inteiro antes de qualquer laço e que qualquer vínculo que valha a pena precisa reconhecer e respeitar essa inteireza. Quando a presença não implora, ela convida, e quem vem, vem por escolha. Quando deixar ir, é o que mantém perto. Há um instinto humano de segurar o que amamos, como se o simples ato de apertar fosse suficiente para impedir que escape. Mas, na verdade, é nesse aperto que muitas vezes o perdemos. O amor, quando saudável, não é uma corda que puxa, é um espaço que acolhe. Sêneca dizia que nada se perde mais facilmente do que aquilo que é guardado com medo. Guardar com medo é transformar o vínculo em cela, e ninguém permanece onde não há liberdade para respirar. Epicteto lembrava que, se não está sob teu controle, não é teu. No amor, isso significa que a permanência do outro não depende de vigilância, mas de escolha. E a escolha só é verdadeira quando nasce da vontade, não da obrigação. É por isso que deixar ir, muitas vezes, é o gesto mais seguro para que algo permaneça. Quando você solta, o que volta é porque deseja ficar. O que não volta nunca foi realmente seu. Imagine um jardim. Se você o pisa todos os dias para verificar se está crescendo, acaba sufocando a vida que quer proteger. A beleza dele floresce melhor quando há espaço, luz e tempo. As relações seguem a mesma lógica. Quanto mais se respeita o espaço natural de crescimento, mais elas se fortalecem. Aproximar não é vigiar, é nutrir. Há quem confunda leveza com indiferença, mas a diferença está na intenção. A leveza nasce da confiança, da compreensão de que não é preciso provar valor a cada instante para ser amado. É estar ao lado como o rio que corre ao lado das margens, em movimento constante, mas sempre presente. No fim, a força que mantém alguém ao seu lado não é a pressão, é a serenidade de ser inteiro sozinho. Porque quem encontra alguém que permanece mesmo sem ser retido, descobre um amor que não depende de medo para existir. E esse é o tipo de amor que não apenas fica, ele floresce. O amor não se sustenta pelo peso do controle, mas pela leveza da liberdade. Há uma sabedoria silenciosa em entender que, para que algo floresça, é preciso espaço. Não o espaço de afastamento, mas de respeito. O espaço onde cada um pode existir como é, sem precisar caber no molde do outro para ser aceito. Sêneca dizia que a posse é uma ilusão frágil, porque o que depende do medo para permanecer já nasceu condenado a partir. O que mantém as pessoas perto não é a vigilância constante, mas a sensação de que estar ali é um privilégio,
não uma obrigação. Quando nos tornamos inteiros sozinhos, oferecemos ao outro um lugar seguro para repousar, não um lugar do qual precisa fugir para respirar. É como uma casa iluminada à noite. Quem quer entrar sabe que será bem-vindo, mas ninguém é obrigado a permanecer. O estoicismo nos convida a trocar o impulso de segurar pelo exercício de confiar. Confiar que o que é genuíno não precisa de correntes, que o que é verdadeiro encontra seu caminho de volta e que a dignidade de estar inteiro vale mais do que qualquer presença forçada. Marco Aurélio lembrava que a mente tranquila é um porto seguro e portos seguros não precisam perseguir embarcações, apenas estar prontos para recebê-lo. Talvez a pergunta que reste ao final não seja como manter alguém, mas como permanecer fiel a si mesmo enquanto ama, porque quem ama sem se perder de si transforma o próprio amor em convite, não em prisão. E o convite é sempre mais forte que a imposição. No fim, a verdadeira força não está em nunca perder, mas em nunca se perder, porque quem aprende a estar inteiro, mesmo quando algo ou alguém se vai, descobre que não há perda capaz de roubar a presença de quem aprendeu a ser seu próprio abrigo.